Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast com Ana Malheiros, um espaço para a gente conversar sobre desenvolvimento infantil, neurociência, neurologia. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, que eu já sou fã Obrigada. há muito tempo, Obrigada. doutora Cidiane, pediatra, né? Vamos dizer assim, já alocada em Florianópolis há 10 anos. Exatamente, 10 anos. Gaúcha de raiz, Gaúcha da pontinha do Rio Grande do Sul. olha aí, coisa boa, e que hoje atende aí as nossas crianças, né, e pré-adolescentes aí com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado. Vou dizer que é um prazer ter você aqui junto, né, comigo nesse O bate-papo. prazer é meu, uma honra, na verdade, né? Ah, Assim, eu imagina! considerando todo o patamar que vocês chegaram no trabalho de vocês, né? Então, assim, não só a questão de ser um serviço muito bem conceituado, mas a questão de vocês realmente entregarem resultado para o paciente. Então, isso faz diferença, né? Então, assim, é uma honra para mim ter sido convidada para conversar aqui contigo. Obrigada, Cidiane. Eu vou te dizer assim aqui, o meu primeiro encantamento do teu trabalho foi num story que eu vi teu sobre o uso do jaleco e a tua transição para as roupas, as fantasias, né, para atender as crianças. O impacto que isso causou nos teus atendimentos. Esse olhar sensível que você teve para a necessidade dos pequenininhos, do quanto aquele jaleco, né, causava uma estranheza, algo desconfortável para os pequenos, e a tua percepção, a tua sensibilidade, assim, não, calma aí, vamos fazer desse momento um momento Dá para divertido, fazer um diferente, momento né? prazeroso, um momento que não tenha medo, que não seja angustiante. Então, esse olhar de cuidado, esse olhar sistêmico, o olhar para a família, o olhar que está além da mesa do médico, né, do consultório, da medicação, foi isso que me encantou. Então, eu estou muito feliz Ai, realmente da gente se conhecer, que bom, fico feliz. de estarmos aqui e poder conversar um pouquinho. Pode te apresentar, falar um pouquinho da tua formação, como é que você chegou até aqui. A história, assim, é longa e tortuosa. A gente vai resumir. Que bom, né? Porque é uma história retilínea, né? Então, Não, a gente sempre qualquer tem coisa umas... menos isso, né? Então, Exato. meu nome é Cidiane, sou pediatra, sou gaúcha, estou há 10 anos aqui em Floripa. Já vim médica e já vim pediatra para cá. Vim num momento de desencantamento com a minha profissão. Uma época que eu não queria mais ser médica, inclusive. E a pediatria já entrou na minha vida de uma forma um pouco diferente, não foi a minha especialidade de escolha. Eu queria fazer geriatria. Eu cheguei a fazer pós-graduação em geriatria. E depois eu me encantei pela pediatria, daí larguei tudo que eu estava fazendo no caminho da geriatria e passei para a pediatria. Quando eu vim para cá, como te disse, já era um momento que eu não queria mais. Eu ia atender um tempo e a intenção era mudar o rumo. Mas, quando eu comecei a atender aqui, eu comecei a atender famílias diferentes das famílias que eu atendia no Rio Grande do Sul. E, aos poucos, eu fui me encontrando dentro da pediatria, dentro da medicina, tanto que eu digo, eu tenho 10 anos de medicina, vou fazer 25 anos de formada, mas que eu sou médica, eu gosto de dizer que são 10 anos porque mudou muito. Eu trabalhava bem, trabalhava direitinho, mas não com o interesse, com o envolvimento que eu tenho hoje. Uhum. Então, aqui eu comecei a atender cada vez mais famílias, cuidando cada vez mais do comportamento. E eu me apaixonei pelo desenvolvimento do ser humano, independente de neurodesenvolvimento. Num primeiro momento não era nada disso. É aquela questão de aquela mulher se transformando em mãe e ela se transformando cada vez mais no potencial dela, dentro do que ela pode, do que ela consegue e do um pouco mais para ela e para o seu filho. Então, foi muito a coisa do desenvolvimento mesmo, né, do ser humano. E, aos poucos, eu disse, não vou mais sair disso aqui, vou continuar por aqui mesmo. Então, foi assim que eu entrei na pediatria e comecei a me interessar cada vez mais pelo desenvolvimento. E, como assim, eu tenho TDAH, meu filho tem TDAH, a gente começou a cada vez fazer mais rede social com o passar do tempo, isso para todos os profissionais. E nessa questão de ter um transtorno de neurodesenvolvimento, falar sobre isso com naturalidade, brincar, expor a vida como ela é, eu comecei a cada vez ter mais pacientes assim.
Então, as famílias começavam a marcar porque precisavam conversar sobre comportamento que está certinho e que não está certinho. É isso aqui mesmo? Não é? Ah, mas eu quero criar sem botar de castigo. Eu posso criar sem botar de castigo? Eu posso ficar com meu filho no colo mesmo? Não está errado, todo mundo diz que está errado. Então, eu comecei a ter essas famílias dentro do consultório. Que sai um pouco daquele perfil do médico, né, que atende, qual é o problema? Ah, tá resfriado, tá com uma dor aqui ou uma dor ali, toma essa medicação, faz esse exame e pronto, né? É, Então, exatamente. é Então, escuta, é uma escuta exato, diferenciada, é o exato. tempo de qualidade com aquela família, né? A atenção às necessidades daquela família, da mãe que chega. Você diz, no momento em que nasce uma criança, também nasce a mãe. A mãe não nasceu pronta. Ah, a Não, mulher nasceu para ser mãe. Não, 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 a mãe se faz. Né? Então, nasceu a criança, nasceu a mãe junto com aquela criança. E exatamente. a gente precisa ter escuta para essa mãe que acabou de nascer também. As pessoas têm uma visão de que a mulher vai saber ser mãe automaticamente. Isso não Não. acontece. Não, eu digo que assim, a parentalidade, ela é. Antes eu dizia que era uma decisão consciente. Eu dizia, não, eu fiz uma decisão consciente de ser mãe. Né? Eu Sim, tenho um filho de 12 anos. Hoje em dia, eu digo que foi uma decisão ativa. Porque consciência a gente só tem depois que a criança nasceu e tu viu sim, onde é que tu te meteu. exato. Então, a partir dali, tu vai ter consciência e vai elaborar o teu trajeto a partir dali, né? E, como eu digo assim, o projeto que não pode dar errado na vida é o filho. Então, Verdade. assim, não é que a gente vai acertar tudo, mas o caminho tem que ser pro caminho do bom, do bem, né? Então, e com isso, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que melhorar como ser humano. Sim. Então, assim, então ver a transformação dessas famílias, eu acho muito maravilhoso, eu acho fantástico, sou apaixonada por isso. E isso me encanta tanto, Sidiane, porque, bom, para partilhar um pouquinho também com você da minha trajetória, eu fui mãe com 17 anos. Bem jovem, Muito né? jovem. Bem jovem. E assim, eu precisei aprender a ser mãe, eu não sabia nem ser mulher. Eu estava. Por onde eu começo, alguém vem aqui e faz isso por Exatamente, mim. Aham. exatamente. Então, eu não sabia ser mulher e eu tinha que aprender a ser mãe, né, de uma vida que estava ali nos meus braços. E o quanto hoje, olhando lá para trás, eu percebo o quanto fez falta para mim essa rede de apoio, um médico bem estabelecido que me desse amparo, que me ensinasse a amamentar, porque eu não fui ensinada a amamentar, eu não soube amamentar meu filho, eu não sabia como fazia. Então, tive muitos percalços, tropeços, quedas ali, até entender o que eu estava realmente fazendo. Então, eu posso dizer por A mais B que a gente não nasce mãe, a gente aprende com todas as pedras do nosso caminho, Todos os né? dias. Todos os dias, e cada dia é uma pedra diferente, Exatamente. né? Eu digo assim, a Maiores, gente tira menores. uma daqui, mas aparece outra. Exato. Então, quanto esse olhar da medicina, o teu olhar enquanto profissional da medicina, de cuidado para essa mãe que acabou de nascer, é importante. O quanto falta isso nessa nossa rede da saúde, né? E assim, como eu te falei, vou fazer 25 anos de formada em dezembro. Então, eu vejo hoje coisas que eu orientei lá atrás e coisas que eu oriento agora. Eu digo, meu Deus do céu. Tem pessoas que eu tenho vontade de, mães principalmente, de ir atrás e dizer assim, me desculpa, eu não sabia o que eu estava falando nem fazendo. Porque o cuidado com a criança mudou muito nos últimos 12, 13, 15 anos. Muito, muito. Então, o que eu orientava há 20 anos é muito diferente do que eu oriento hoje. Então, eu digo, eu achava que eu tinha empatia, principalmente antes de ser mãe, eu achava que eu tinha empatia. Hoje eu digo, no máximo eu tinha boa vontade naquela época, porque eu não sabia do que eu estava falando. Então, eu penso que mesmo, infelizmente, quando ele nasceu, quando teu filho nasceu, poucos médicos trabalhavam dessa forma. Com certeza existia, mas isso vem modificando ao longo dos últimos anos mesmo. Tanto que eu digo assim, a questão da maternidade, a maternidade foi a minha melhor residência. E o meu filho, o meu preceptor mais exigente. Então, a partir dali, tem muita coisa que eu passei a olhar diferente, eu passei a conversar diferente, eu passei a ter mais paciência, a não julgar, depois que eu calcei o sapato. Não tem dúvida nenhuma, nenhuma. A gente estava falando sobre isso no encontro passado, né, com a fono e o musicoterapeuta,
o quanto faz diferença nós termos profissionais com o olhar da maternagem, né, do pai, de mãe, e o profissional que não passou pela experiência. Não é dizer que o profissional é melhor ou pior, ou isso ou aquilo, mas são olhares É diferentes. diferente. Não, É não é diferente. melhor, não é Não, isso. não é melhor Mas e é pior, é diferente. É diferente, diferente. né? Então, o quanto isso agrega, até falava pro Lucas assim, a gente faz um estudo de caso em casa, né? Total, Você faz o estudo total. de casa em casa e aí você também leva isso para o teu trabalho e vice-versa, você leva também o trabalho para casa, e quanto isso é importante. Eu sou da área da pedagogia, minha primeira formação é em pedagogia, né? Então, eu vivi isso com o meu filho pequeno, depois com os estudos da pedagogia, levando aquilo que eu aprendi enquanto pedagoga para dentro de casa e o quanto eu aprendi com ele enquanto filho, né, dentro da minha prática pedagógica. Na orientação das mães, orientação das famílias, situações que eu passei, que eu precisei aprender sozinha, né, aos trancos e barrancos ali. E é tão melhor quando tem alguém para ajudar, Não né? é? É verdade. Então, a gente aprende, né, com muito custo ali. Então, vamos tentar dar um suporte para essas famílias que chegam com tanta dor, né? Eu digo assim, a gente não trabalha, ninguém chega na clínica buscando a gente com um sorriso no rosto de orelha a orelha. Não. A gente trabalha com dores, a gente trabalha com angústias, trabalha com medos, trabalha com, né, ansiedades, Frustração, luto. frustrações, luto. Então, o que eu vou fazer com meu filho? Recebi o diagnóstico ontem e o médico não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, me deu esse papel Por onde eu aqui, começo? por onde eu começo? Então, como que eu faço para acolher esta família, essa mãe principalmente? Outra coisa que eu falei aqui, normalmente é a mãe que vai, né? É a mãe que busca, é a mãe que é doida, tá vendo chifre em cabeça de cavalo, Aham, pelo em sim. ovo. Não é nada, esse menino não tem nada, você tá arrumando É que a confusão. turma do deixa disso é grande, né? Eu Exato. não gosto da turma do deixa disso. Você tá arrumando confusão, a gente já tem problema demais, quer arrumar mais confusão. Aí as mães chegam lá e dizem, Ana, eu sei que algo não está bem, eu sei que alguma coisa está acontecendo, mas assim, o marido não acredita, meus pais não acreditam, a minha família toda virou as costas para mim, não quer saber de mim mais porque eu fui em frente e aí eu recebi o diagnóstico. Eles estão dizendo que o diagnóstico foi dado porque eu quis o diagnóstico. Então, temos muitos casos, assim, muitos, muitos, Muitos. muitos, sabe? E que são mães que acabam trilhando um caminho sozinha com aquela criança, sabe? Eu, Deus, meu filho aqui nesse caminho tortuoso. Então, poder estar nas mãos, nos braços, na acolhida, no colo de alguém que tem esse olhar sensível, nossa, faz muita diferença. Assim, ó, é muito legal porque eu tenho esses retornos, assim, das famílias, às vezes família que eu não acompanho mais, ou família que foi embora daqui. E, assim, como tu me ajudou na minha maternidade, como você fez diferença no meu maternar, né? Então, isso é muito legal, isso é muito legal. Eu consegui realmente, assim, tu fazer diferença para aquela pessoa, tu ajudou de verdade, né? Não é só, tipo, ajudou, fez diferença, aliviou. Né? Então, eu acho que essa questão do alívio é muito importante. Para mim, é muito importante. É muito importante. Eu fico frustrada, às vezes, quando, tipo assim, eu não estou conseguindo. Né? Porque a gente tem o nosso limite também, porque a gente precisa da contrapartida do outro. Né? Sim. Mas, assim, tu conseguir intervir e tu conseguir fazer assim, ó, aquela mãe respirar mais aliviada, faz toda a diferença. Sim, sim. Cidiana, eu posso dizer que você é uma inconformada? Pode ser que sim. Uma pessoa inconformada, né? Sim. Não aceito várias Não, coisas. não, Aceito várias coisas. Uhum. não estou conformada com isso, porque estava lendo ali, né, toda a tua trajetória, entendendo um pouquinho toda essa tua caminhada, passou pela geriatria, passou pela gastro também, né, infantil, Isso. foi para homeopatia, então até Fiz várias coisas. isso, Uhum. até chegar onde você está hoje, e aí com esse olhar agora para as famílias atípicas, está na formação hoje Estou fazendo a do certificação Dr. do Tiago Thiago Castro Castro. em autismo e a formação em transtornos de neurodesenvolvimento, os dois. Perfeito. A tua explicação inicial que te levou a isso, né? Eu atendi alguns tipos de famílias no Rio Grande do Sul, hoje eu estou com outros tipos de família.
você agrega essa tua necessidade realmente agrega não, mas você remete à tua necessidade realmente de fazer a diferença com essas famílias atípicas? É isso que está te motivando hoje? Eu tenho muito um olhar para a criança. Eu sou muito de defender a mãe, mas a criança vem antes. Sim. Tá? A criança eu defendo com unhas e dentes. Então, assim, o olhar de cuidado, o olhar de perceber que alguma coisa não está funcionando bem, isso faz diferença para mim. Isso assim, ó, tá aqui, ó, eu preciso que faça isso aqui, eu preciso que tu cuide dessa criança. O cuidar da criança, para mim, é o principal. O principal, por exemplo, assim, meu filho foi torcicolo congênito, tá? Aquele torcicolo congênito de livro, de cair o pescocinho, assim, com 4 meses o pescoço caiu, total. Então, assim, não passa por mim nenhuma criança com assimetria de crânio, com limitação de movimento de pescoço, com preferência de lado da cabeça. Eu vou encaminhar, a família pode até não levar, mas tá aqui, ó, na outra consulta eu falo de novo, e na outra consulta eu falo de novo. E na outra consulta, eu falo de novo. Porque, assim, essa criança, são os pais que vão ter que cuidar dela e olhar para ela. Eu não tenho como ir lá pegar essa criança e levar. Dá vontade, às vezes, de ir lá e fazer o trabalho. Mas, assim, eu preciso que essa criança seja olhada. Eu aceito que o pai e a mãe façam qualquer coisa, desde que não coloquem essa criança em risco na questão de segurança física, emocional e nutricional. Não aceito. Não me conformo. Ah, mas eu preciso estar bem para meu filho estar bem. Eu não gosto muito dessa fala. É a coisa da máscara de oxigênio. Eu vejo muita máscara de oxigênio chegando para muito pai, para muita mãe, e não chegando na criança, né? Então, eu não gosto, realmente não gosto dessas falas, não me conformo com isso. Porque a criança precisa ser olhada. A criança precisa que briguem por ela, que lutem por ela, pela saúde dela, pelo desenvolvimento dela. Então, Ela assim, precisa da voz do adulto, não né? aceito que não façam. Não aceito. Tenho dificuldade. Mesmo quando, tipo, não foi. Ou, por exemplo, botei a criança... Mas encaminhei para as coisas que eu achava que era necessário. Vai voltar em 3 meses a criança. Aí, na véspera da consulta, eles levaram. Eu disse, gente, não é para mim. Essa avaliação não é para mim. Ah, eu não fiz os exames. Os exames não são para mim. São para essa criança. Eu digo, é para o filho de vocês. E eu digo, não, para mim é para o filho de vocês. O filho é de vocês. Não é meu. Você está 25 anos? 25. 25 anos como pediatra? Não, como médica. 10 como pediatra. Não, tem mais tempo, porque eu fiz o caminho tortuoso, né? Eu terminei, eu fiz 1 ano de medicina preventiva e social em Pelotas, né? Ali no centro de pesquisa, ali, então tem aquela pegada bem de epidemiologia, né? César Vitor, aquela coisa toda. Daí eu fui fazer programa de saúde da família, que foi quando explodiu a coisa ali do programa de saúde da família, porque eu precisava ter mais 1 ano de experiência para poder entrar na pós em geriatria. Daí eu fui fazer a pós em geriatria, que foi 1 ano. Depois que então eu fui fazer pediatria. Então tem uma estrada gigantesca nas duas, né? Tanto na geriatria quanto na pediatria. Sim. Você fala ali que você entende hoje, né? Você consegue ver o nascimento, a velhice, né? A pessoa do nascer à morte, né? Desse ser humano em si, esse olhar de longitudinal, assim, de percurso, de trajetória. Tem a biologia do envelhecimento, que eu acho lindíssima, né? Que eu acho maravilhosa, e a questão as prevenções. Então, assim, o passar pela geriatria me deu um olhar que talvez eu não tivesse. Então, eu vou falar em osteoporose na consulta. Eu vou falar da importância do cálcio na consulta. Eu vou falar das doenças ligadas a colesterol, triglicerídeo na consulta. Eu pergunto para a família, tá, e essa seletividade alimentar aqui, a gente vai começar a trabalhar isso aqui quando? Porque não é meta de balança, nem de exame. Eu quero saber como é que vai ser a relação dessa criança com a comida quando ela tiver 65 anos. Perfeito. Entende? Não é agora. Eu digo, quando é que a gente vai começar a trabalhar isso? Eu entendo que, de repente, não é o momento para vocês agora, mas nós precisamos falar sobre isso. Vocês precisam começar a pensar sobre isso. Entende? Porque, assim, é a vida desse indivíduo. Então, eu tenho uma criança, por exemplo, que eu avalio, tem ali uma diferença, uma assimetria entre as escápulas.
Eu não sei se é no pescoço, eu não sei se é no quadril, não sei se é no joelho, não sei se é no calcanhar, eu não sei. Mas eu sei que isso aqui não tá certo e isso aqui vai piorar. Então, eu preciso que a gente faça isso. Não é para a meta de altura agora. É para lá, quando ele for idoso, ele não tem uma cifose, não tem uma escoliose, não tem que fazer um procedimento de uma cirurgia de coluna, entende? Então, é essa questão a vida do indivíduo. Não é só aqui. É o resultado que eu vou ter aqui. Quem é que vai ser ele como adulto? Como é que vai ser a vida dele como adulto? Como é que vai ser a vida quando ele for idoso? Entende? Então, é toda essa linha do tempo. E aí entra na importância da gente ter o acompanhamento com as crianças com um profissional adequado e que seja o mesmo profissional de preferência, né? Eu recebo várias famílias na clínica que eu pergunto, quem é o pediatra? Ah, foi o fulano, depois ou teve um outro que eu não lembro, depois... E agora eu não sei qual que a gente levou numa consulta só. Né? Então, já passaram 4, 5, 6 médicos pelaquela criança. Muitas vezes pelo posto de saúde, né? São sempre um médico diferente que está ali para acompanhar. Ou às vezes realmente a família não tenha, eu vou levar no plano, vou levar no hospital da Unimed, então é o médico que está de plantão, vou levar num plantonista. Então, esse cuidado também de ter um especialista que acompanhe o desenvolvimento dessa criança, né? Que saiba desde o início, ali, desde o nascimento, acompanhou ali a gravidez em si e depois o desenvolvimento ali, essa vida que vai acontecer afora. Então, que importante isso. Sim, sim. E o que acontece, o bebê nasce, é feito o acompanhamento do primeiro ano de vida, que então as consultas são mensais. No segundo ano de vida, isso passa para trimestral. E depois que a criança faz 2 anos, a grande maioria das famílias não vê importância em manter um acompanhamento pediátrico. Então, eu digo, dá uma bola para a criança, 2 tapinhas na bunda e vai que é tua. Então, coisas que, assim, que antes o bebê não podia piscar diferente, que mandam mensagem ou trazem essa criança à consulta, a criança maior pode acontecer e vai levando. Entende? Então, assim, eu pego crianças, às vezes, que, assim, a última vez que fizeram uma avaliação, assim, tem 2 anos, 3 anos. E a família acha que está tudo bem. Daí tu começa a conversar, tem várias coisas protocolares de cuidado que precisavam ter sido feitas e não foram feitas. E tem as questões que daí, quando a gente faz a anamnese, quando a gente faz a conversa com a família, vai aparecer e no exame físico aparecer outras. Aí sai com uma lista deste tamanho de coisa para fazer. Eu digo, olha, é muita coisa porque ficou um tempo sem acompanhamento. Aos pouquinhos a gente vai colocar isso em ordem e a coisa dilui. Mas tem muito isso. Claro, tem as pessoas que não têm condições para isso e tem as pessoas que não veem importância nisso, né? Então, tem esses 2 perfis, assim. Normalmente, o que eu faço, assim, a criança, eu fica, então, primeiro ano de vida mensal, depois passa para cada 3. Normalmente, eu vejo com 2 anos, depois 2 anos e 4. Isso está tudo certo, né? Está tudo bem, se não preciso ver antes, ou se não surge uma demanda da família. A partir dali, a cada 6 meses, independente da idade. Independente da idade. Eu acompanho até os quase 13 anos para pacientes novos. Pacientes que são meus, que querem ficar comigo, vão ficando. Mas a cada 6 meses. E eu fico bem feliz quando eles vêm e está tudo certo. Que bom que está tudo certo. Que bom que não tem nada de maior para a gente fazer, que não tem nada para correr atrás ali. É medicina preventiva, né? É que as pessoas, a grande maioria, entende prevenção como não fazer nada. Isso. Prevenção é tu fazer o que tu precisa agora para te não ter uma consequência pior depois. Ou mais cara, ou mais demorada, ou com mais dano. Mas é um conceito que as pessoas não entendem, pelo menos não ainda a grande maioria, né? Então, eu explico isso na consulta, eu digo, olha, isso é importante a gente fazer agora para que quando ele tiver 24 anos, 48, a coisa seja diferente. E essa formação que você está hoje, Cidiane, assim, para transtorno de neurodesenvolvimento, o que agrega o teu olhar de pediatra? Eu escuto bastante, assim, mães, né? Eu levei no pediatra e o pediatra encaminhou para o neuropediatra. Porque ele não quis dar o diagnóstico, porque ele não quis, né, dar uma diretriz, assim. Como é que você percebe, assim, hoje, as formações para o pediatra, o médico pediatra, como linha de frente? Porque o pediatra, assim como o neuropediatra, eles estão nessa linha de frente, né? De receber esta família, de fazer uma avaliação, de dar um diagnóstico.
você percebe que o pediatra em si, ele precisaria investir mais nessa capacitação para ter um olhar mais efetivo, né, a respeito de uma avaliação de um transtorno de neurodesenvolvimento, ou a própria formação da pediatria já conseguiria dar esse suporte? Eu acredito que precisa o plus, sim. Porque o que acontece? A gente passa por todas as áreas de forma muito rápida, né? Então, assim, eu me formei, vão fazer 25 anos, então, assim, quase nada sobre autismo. Eu lembro do ambulatório de neuro do meu preceptor na época, ele desenhando um cérebro e explicando sobre TDAH. Isso eu lembro como se fosse hoje, assim, como se fosse hoje. Mas, assim, eram aqueles poucos no ambulatório e só. Tanto que quando foi feito o meu diagnóstico de TDAH, que foi com 27 anos, quando a minha psiquiatra na época falou, eu nem juntei Lé com credo, que tava, tipo, tá, depois de tá, entendi, fez sentido agora. Então, assim, a gente tem muito pouco. Então, muitas vezes, vai passar batido. Ou não vai se olhar para onde se precisa olhar, ou vai se olhar e não vai se dar importância. Eu acho que acredito que aconteça muito isso hoje em dia, que é a turma do deixa disso. Espera mais um pouco. Tá no tempo, cada criança Aí, tem assim, seu tempo. o pai era igual, eu digo, pior ainda então. Pior ainda então, Exato! se o pai é igual, o pai e o vô, meu Deus, chama todo mundo aqui que eu quero conversar com Exatamente. todos. Bora avaliar todo mundo. Exatamente. Então, ao invés de fazer um diagnóstico, a gente faz 3, né? Uhum. Então, e nisso aumenta, né, o número de diagnósticos. Então, eu penso que sim, porque nesse processo, né, desse ano, que eu estou fazendo de estudar mais, de me informar mais, eu vi que tem muita coisa que eu não sei. E que tem muita coisa que eu não fazia nem ideia. A questão, assim, mesmo da terapia ocupacional, por exemplo, que eu estou encantada. Se eu pudesse, eu fazia o curso, tá? Eu cursava terapia ocupacional. Eu estava num congresso que era justamente de TDAH, TOD, TEA, em fevereiro, e uma aula do Mateo. E ela começou a falar algumas coisas a respeito de recortar, de escrever, e eu comecei a pensar no meu filho. Meu filho está com 12 anos. 12. E eu pensei, talvez o não gostar dele seja uma dificuldade. Exatamente. Então, eu não sabia isso. Meu filho, 12 anos, com diagnóstico de TDAH desde os 7. Na aula, eu peguei o telefone e mandei a mensagem. Para o Mateo, que eu adoro, que ia entrar de licença maternidade, eu digo, preciso que tu avalie meu filho. Depois a gente vê como é que vai fazer. Mas antes da tua licença, antes de tu sair, preciso que tu avalie meu filho. Entende? Então, assim, eu não sabia. Eu não sabia que vários aspectos eu poderia ter, inclusive, na questão do TDAH dentro da sala de aula, eu poderia ter melhorado a qualidade para o meu filho. Eu não sabia. Então, assim, não é só eu que não sabia. E eu sei por quê? Porque eu estudei isso agora. Eu fui atrás disso. Então, por isso que eu penso que realmente a gente precisa ou ter mais dentro da faculdade, ou a gente tem que buscar. Mesma coisa os professores. Os professores não têm isso. E está pipocando criança dentro da sala de aula que precisa de algum olhar diferente. Eles vão ter que estudar. Exatamente. Eles vão ter que estudar, não tem jeito. Então, eu penso que precisa, porque eu não sabia. Cada coisa, cada artigo, eu digo, gente, isso aqui eu não sabia. Isso aqui eu não sabia. Eu disse, gente, como é que isso aqui... Eu disse, mas como é que eu não me dei conta? Entende? Então, eu penso que sim. Você sabe que, bom, eu venho da linha da pedagogia também, né? Base de professora. E depois eu fui para a linha da motricidade, né? Do desenvolvimento Gente, é muito... psicomotor. A gente é muito lindo, meu Deus. É maravilhoso, É né? lindíssimo, meu É Deus. encantador. Então, o quanto a gente consegue explicar dessas fugas das crianças na sala, no movimento social. Vou matricular ele numa escolinha de futebol. Eu não gosto de futebol. Não é que ele não gosta, ele não sabe, ele não Às vezes consegue. ele está morrendo de vontade, Exato. tadinho, e não consegue. Tá na educação física, eu não gosto da educação física. Por quê? Porque aquilo é custoso para ele, fazer um movimento adequado. Às vezes pode sentir dor, né? Uma criança hipotônica, então, né, que custa ele correr ou ficar em pé em muito tempo ou ficar sentado numa posição
ereta. Então, quanto esse olhar é importante para a criança que está na escola, para a criança que está inserida ali no contexto social com outros amiguinhos, daquilo que ela foge porque ela realmente não gosta, ou que ela foge porque ela não sabe e tem vergonha, ou porque ela simplesmente não sabe e não sabe dizer que ela não sabe e Exatamente. precisa de ajuda, E às né? vezes não consegue identificar, como não consegue programar, planejar o seu movimento, não Exato. consegue nem entender o porquê que ela não está ali. Sim, planejar, idealizar, executar. Porque Exatamente. as pessoas partem do princípio que recortar algo porque eu sei fazer é muito fácil, mas não é. Eu preciso de todo um aparato neurológico, motor, cognitivo para posicionar o meu corpo, segurar uma folha com uma mão, segurar a tesoura com É outra, muito complexo. né? Fazer o movimento óculo manual, né? Essa motricidade fina, recortar aquilo Que a ali, força a força, né? Preensão, segurando o. Então, é muito complexo. Então, poxa, não consegue recortar? Onde já se viu? Uma já te coisa tão, pedi, não terminou ainda. tão Fica fácil. E a gente fica brigando com a criança, querendo que ela entregue algo que ela não consegue entregar. Exatamente. Porque ela precisa de todo um repertório que muitas vezes não foi trabalhado. E crianças com TDAH, já existem bastante estudos, né, científicos nessa área, crianças com TDAH normalmente apresentam transtornos motores. Então, é a criança que vai ter o transtorno da coordenação, é a criança que vai ter ali uma dispraxia motora, é a criança que vai ter a dificuldade em organizar uma sequência para a comunicação, para falar, a leitura, a Exatamente. escrita, de ficar sentadinha, uma escola, 4 horas sentada para uma criança. Nem a gente Impossível, gente, consegue. Nem a impossível. gente consegue. Bota um adulto sentado 4 horas. Não fica. Não fica. Então, você vai exigir isso da criança? Como? Se você não dá um repertório motor para ela, de estímulo motor, de habilidade motora para que ela desenvolva a habilidade em si, a capacidade de executar aquela ação e aí sim colocar ela no meio. Aí sim dar a tarefa para que ela seja cumprida, né? E exigir uma tarefa cumprida. É muito delicado. A situação da criança é muito delicada. É, sim. É muito delicada. Eu digo, as pessoas acham que é fácil ser bebê. É uma roubada. Gente, É muito difícil. você percebe hoje, assim, bom, a gente tem ouvido falar tanta coisa, né? A internet, ela é uma benção, mas ela também é uma maldição, né? Lado bom, ônus e bônus. A gente escuta falar tanta coisa, vê tanta coisa, assim, você percebe diferença no comportamento dos pais de 25 anos atrás, 20 anos atrás, dos pais de hoje, no Total. sentido do cuidado, da atenção? Total. Total. Porque, assim, tem muita... Assim, tem o viés do consultório, porque normalmente Sim. as pessoas que vêm para mim, elas já me conhecem, seja porque pelo Instagram, seja porque alguém falou a respeito do trabalho, então, normalmente, a coisa já vem nichada para mim. Uhum. Então, vem aquela família que está interessada em desenvolvimento, que está interessada em comportamento. Então, eu vejo pais, o homem interessado nisso. Eu tenho famílias assim que o pai lê, o pai estuda, o pai se informa, o pai sabe me dar todas as informações. Então, claro, é um número pequeno e isso vem aumentando. Então, vem um olhar de cuidado e um olhar de respeito pelo sujeito, pelo indivíduo criança, que não tinha antes. Então, tem um olhar diferente de cuidado. E em relação mesmo à questão de diagnósticos, tenho famílias assim que eles, como eu te falei, eu tenho famílias que acompanharam um período comigo, pararam de acompanhar por N motivos, e quando começa a aparecer alguma coisa diferente no desenvolvimento ou no comportamento dessa criança, eles voltam para mim. Para a gente conversar a respeito disso, e eles vêm assim, eu vim para organizar. Eu preciso saber o que eu preciso fazer aqui. E eles vêm, e tem muita família que vem disposta a fazer. Para onde eu tenho que ir? O que eu preciso fazer? É psicólogo, é TO, é fono, é físio? O que eu preciso fazer? Então, realmente tem famílias mais interessadas no cuidado. Tem a turma do deixa disso, né? Mas eu tenho muitas famílias interessadas no cuidado. Muitas mesmo. Eu tenho uma família que tem gêmeos e uma delas tinha uma assimetria de crânio bem importante, não funcionou a fisioterapia, a osteopatia, a coisa não rolou direitinho como era para ser.
colocou o capacete. E o menino tinha uma deformidade ali, mas não como a da irmã. E daí, na época, eu conversei com a mãe e disse, olha, eu também fui torcicolo congênito, meu filho foi torcicolo congênito, eu também fui. Mas assim, eu tenho 50 anos, então 50 anos atrás não tinha tudo que a gente, esse olhar, Sim. não tinha tudo que a gente tem para fazer. E eu disse, olha, eu tenho algumas dificuldades em relação a assimetrias, da forma que eu lido, isso me atrapalhou muito, hoje em dia é diferente, mas me atrapalhou muito. E assim, vocês têm condições de botar capacete nos dois? Eu disse, bota o capacete no outro. Não precisa fazer o teu filho passar por isso, 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 isso. Daí falei da minha experiência pessoal. Eles não colocaram. No que eles foram tirar o capacete da outra, eles botaram no outro. Eles viram a diferença. Entende? Então tem essa coisa assim, de se eu posso promover saúde, não é só coisa de dar tudo o que eu não tive. Mas se eu posso promover saúde para os meus filhos, por que eu não vou fazer? Então, tem bastante esse olhar de cuidado. Como eu te disse, eu tenho um viés, né? Vem para o meu consultório, normalmente, quem está interessado no cuidado, no respeito. Como é que eu faço? Eu posso ficar com meu filho no colo mesmo? Eu digo, no presídio tem gente por falta de amor, não por excesso. Exatamente. Né? Então, realmente, eu penso que sim. Tem a questão, assim, como tu falou da internet, tem um excesso de informação e informação distorcida, que isso, assim, é extremamente neurotizante para as mães, principalmente. É de enlouquecer. Então, tem a informação que é ruim nesse aspecto. Mas a intenção é o cuidado. Então, elas acabam ficando muito mais preocupadas do que precisaria, porque elas estão querendo cuidar. Sim. Essa é a parte boa de hoje a gente ter a tecnologia a nosso favor, né? E Total. usá-la ao nosso favor. Total. Então, ampliar o conhecimento, termos mais informação a respeito do que nós temos disponível hoje, né, no mercado, enquanto terapia, enquanto profissionais, para poder ajudar a criança de uma forma mais rápida, de forma precoce, né, ter uma intervenção efetiva, Sim. uma intervenção bem alinhada com profissionais de diferentes áreas, de forma multidisciplinar. Também tem aquela questão do que, né, o pai Google lá que deixa as mães, pais, enfim, familiares, né, enlouquecidos. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é... E agora? Não sei. Chega no consultório muitas vezes, meu filho tem tal coisa, né? Já fez o Exato. diagnóstico em Eu casa. digo, ótimo, não precisa mais de você mim, precisa? tá tudo certo. O que eu posso ajudar, então? E aí, falando nisso, Cidiane, como é que você hoje, enquanto pediatra, conduz o diagnóstico de uma criança com transtorno de neurodesenvolvimento? Aquela deficiência que não é visível, né? Aquele sintoma que não está ali perceptível no corpinho. Como é que você faz O hoje? que acontece? Depende muito da idade da criança, né? Certo. Tá? Porque cada idade a gente vai ter alguma coisa que vai nos fazer pensar, alguma coisa não está funcionando bem aqui. Então, é diferente um bebê de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses e uma criança de 7 anos. Então, vai ser totalmente diferente. Então, assim, é um diagnóstico que, assim como o tratamento é individualizado, tem que ser individualizado, o diagnóstico vai ser... Eu tenho parâmetros a considerar, mas o diagnóstico vai ser individualizado, não vai ser todo mundo por causa da mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, o bebê pequenininho, quando aquele bebê que não faz contato visual, que com 28 dias de vida eu espero que esse bebê esteja seguindo os pais com o olhar, ele não está olhando para o pai e para a mãe. Ele não olha para a mãe quando ele vai para o peito. É um bebê que, com 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele não esboça sorriso, ele não busca a comunicação. Tanto que eu pergunto assim, está conversando com vocês? A pergunta que eu faço, né, quando eles têm bebê é assim, está conversando com vocês? Está conversando, não está conversando. Esse bebê com 3 meses tem que estar conversando com a família. Então, são coisas muito sutis que a gente vai ter. E não é assim, não tá balbuciando, é autismo. Não. Alguma coisa não está funcionando bem aqui. O que eu preciso fazer aqui para intervir nessa situação? Porque tem vezes que a gente vai demorar para fechar o diagnóstico ou excluir. Sim. Muitas vezes, quando a gente encaminha para um especialista ou para alguma outra área, não é para fazer. Às vezes, é para excluir diagnóstico. Então, tem esse aspecto. Agora, se a gente vai ter um bebê aqui de 6, 7 meses que não senta, ou eu tenho um bebê de 7 meses que senta, mas não leva os objetos até a boca.
Então, cada fase eu vou ter algo que vai me dizer, que o corpo vai mostrar, tem algo acontecendo aqui ou não tem algo acontecendo aqui. E em relação a essa questão de movimento, tem muito também de como é feito esse movimento. Não é só sentar. Como é que ele sentou? Ele rolou. Como é que ele rolou? Ele rola para os dois lados? Então, e se a gente for pensar, é muita coisa. É muita então, coisa, assim, ó, muita até essa sutileza. criança. Só que se a gente for pensar, eu só vou esperar só vou pensar quando essa criança não falar, quando a criança tiver 2 anos e não falar carro, bola, eu perdi tudo isso, porque via de regra a criança mostra alguma coisa com o corpo dela antes. Sim. A grande maioria, daí tu vai fazer a história pregressa. Ah, mas encaminhou para o osteopata, mas não foi. Ah, mas a língua não conseguiu mamar porque não tinha tônus na língua. No período neonatal eu tive sintomas ali, tive sinais. Não vou fazer o diagnóstico ali no período neonatal, mas tinha alguma coisa que já não estava funcionando bem ali. Exato. Então, às vezes não mamou no peito por causa disso. A criança vai para o peito e não fica no peito. Então, são essas coisas, tudo aquilo que a gente tem de desenvolvimento motor, que tem aquela parte da caderneta da criança que eu adoro aquilo, tem marcos de desenvolvimento. Perfeito. Quando a gente começa a comparar muito nosso filho com o filho dos outros, comparando o que o nosso não está fazendo, né, vai para lá e confere, porque o filho do outro está fazendo, não quer dizer que esteja errado o teu não fazer ainda. Exato. Né? Então, tem essa. Então, a gente olha ali. Então, toda etapa eu vou ter algo que eu vou poder considerar se está fazendo ou se não está fazendo. Diferente de uma criança maior. Uma criança maior, hoje em dia mesmo, assim, 5, 6, 7 anos, acha que é TOD, pensa que é TDAH, o autismo nível 1 de suporte, uma das primeiras coisas que eu faço é aconselhamento parental. Se não tem nada mais me mostrando ali, eu não tenho um movimento repetitivo, eu não tenho uma criança que senta em W, eu não tenho uma criança seletiva, se eu não tenho mais elementos, principalmente se eu não tenho mais elementos, aconselhamento parental. Muitos desses diagnósticos somem se eu tenho uma parentalidade alinhada. Perfeito. Então, assim, muito, cada vez mais. Cada vez mais. Tipo, não bota na conta da criança. Vamos resolver aqui primeiro, essa conta aqui? Para depois a gente ver se sobra alguma coisa para a conta dessa criança. Então, vai depender muito da situação que a gente tem. E, claro, às vezes eu vou precisar do aconselhamento parental e vou precisar da avaliação da fono, vou precisar da avaliação da psico, vou precisar da avaliação da TO. Porque, às vezes, quem vai me dizer exatamente o que não está funcionando são elas. O que eu consigo, às vezes, muitas vezes ver no consultório é isso não está funcionando. Por que não está funcionando? Quem vai me responder são elas. Então, por isso, a gente precisa da equipe para conseguir fechar um diagnóstico ou excluir um diagnóstico. Isso, às vezes, demora tempo. É interdisciplinaridade, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, paciente que vem primeira consulta comigo, a gente já pergunta, normalmente, se é alguma questão de neurodesenvolvimento e eu já peço, já me manda tudo. Antes, de preferência, porque eu leio e eu consigo direcionar melhor a consulta. Porque eu preciso saber o que essas pessoas que já conhecem essa criança, como é que essa criança chegou, e o que elas conseguiram de transformação na vida dessa criança para ver onde é que eu me insiro e o que mais eu preciso fazer aí. Então, é sempre nessa questão de o que essa pessoa deveria estar fazendo e não está conseguindo fazer. Sim. Você percebe, muitas pessoas dizem assim, tem um aumento de diagnóstico de autismo, agora o autismo virou moda, agora tudo é autismo. Você percebe hoje um aumento de casos de autismo frente ao que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás? Como é que você vê essa... Então, esse assunto é maravilhoso, né? Mas você percebe? Como é que você explica isso? Então, tem aumento de diagnóstico. Fato. Por quê? Os critérios mudaram, então ele ficou mais amplo. Então, pessoas que não entravam nesse diagnóstico passaram a entrar. Então, essa é uma parte. Os métodos para diagnóstico, eles estão mais sensíveis. A gente tem mais profissionais trabalhando nisso. Antes tinha lugares assim, era um neurologista para o raio de não sei quantas cidades. Então, a gente tem neuro, a gente tem pediatra, a gente tem fono, TO, psico, a gente tem várias pessoas radar nisso, né? Para a gente conseguir quem é a pessoa que entra nisso e que precisa de ajuda. Então, eu tenho mais pessoas procurando, a gente tem mais informação.
Tem a questão de rede social, que diminuiu muito o estigma. Então, porque as pessoas ficavam escondidas antes. Sim. E, assim, o autismo é um diagnóstico jovem, se a gente for pensar. Então, assim, um idoso autista, o diagnóstico dele foi feito agora. Não foi feito há 60 anos atrás. Não tinha esse diagnóstico. Então, muitas pessoas mais velhas que ficaram taxadas como chatas, como que não sabem brincar, levam tudo à ponta de faca, são estourados, então, que leva tudo ao pé da letra, essas pessoas têm um diagnóstico e elas ficaram com um carimbo de chatas, difíceis. Então, essas pessoas entram aqui. E daí, o que acontece? Quando a gente faz o diagnóstico na criança, a gente faz o diagnóstico na mãe e no vô. Então, ao invés de fazer um diagnóstico, eu faço 3. Sim. Então, o olhar sistêmico, são né? São vários fatores que fazem com que aumente o número. Uhum. Tem diagnóstico errado? É muito possível que tenha. Muito possível que tenha. Mas não tem como não aumentar o número de diagnóstico para qualquer doença no momento que tu bota mais pessoas trabalhando ali, tu amplia o critério. Então, assim, não é à toa que nos Estados Unidos ficou 1 para 31, 1 para 36. Uhum. Isso tem tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam, mas independente de concordar ou não, o que a gente vai levar em consideração? Critérios que estão descritos no DSM-5. É isso. Em relação às relações sociais, à comunicação, a tipo de interesses. Então, assim, prejuízo. Quando é que isso iniciou? Então, preencheu aquilo ali, está atrapalhando a vida da pessoa. Não tenho nenhuma outra causa para aquilo ali, porque às vezes eu posso ter alguma doença que justifique. Sim. Então, não tem como não aumentar. E é um diagnóstico muito jovem, muito jovem. Verdade. Jovem para a gente agora, né? Que estamos com informações sobre ele, mas que já existe há muito tempo. Às vezes mascarado de outros diagnósticos, como esquizofrenia. Né? Justamente, era a esquizofrenia da infância. Isso, exatamente. Então, outros diagnósticos que tinha. E agora, então, a gente tem aí um pouco mais de sensibilidade, né? Informação para ter um olhar de cuidado para essa população que está vindo. E sim, é uma população crescente. E quanto mais informações nós tivermos, mais amparados a gente estiver, mais diagnósticos teremos. E até há muito tempo atrás, o que seria considerado, né, o autismo de nível 3 de suporte, essas pessoas não saíam de casa. Uhum. Essas pessoas eram escondidas. Uhum. E como tem muita questão de comorbidade também, se fosse um grande seletivo, morria. Quantas, né? Exatamente. Quantos óbitos então, assim, a gente teve? Então, isso não foi contabilizado. Sim. Levando em consideração que grande parte da população autista tem pelo menos uma ou duas comorbidades, né? E não é o autismo puro, vamos dizer assim, né? Um combo. A base, ou seja, vem o combo, vem a comorbidade, precisa ter um olhar realmente específico e refinado para esse diagnóstico, para essa avaliação. Exatamente. Né? Então, você falava ali, né, a respeito do bebê, né? O bebê com 28 dias, que vai fazer o sorrisinho, que é o sorrisinho aquele quase que reflexo, né? O sorriso reflexo. Aí até as famílias diziam assim que é reflexo. Eu digo, não é. Não é, tão pra queridinho. Ti. Pega pra ti, é pra ti. É pra ti. Pega e agradece, né? Exatamente. Exato. Mas a criança ali com 2 mesinhos, 3 mesinhos, ela já tem essa interação social com o pai, a mãe, o adulto que está ali com ela, principalmente o pai e a mãe, né, que tem esse vínculo mais afetivo. Então, o que mais que a gente pode dizer para as famílias assim de forma didática? Olha, você que tem um bebezinho hoje com 2 mesinhos, 3 mesinhos, 4 meses, porque é possível você ter sinais já desde pequitinho. Então, essa história de vamos esperar até os 3 anos, vamos esperar até os 4, vamos esperar até os 7 para fazer um diagnóstico. Não faz, né? O problema não é você dar o diagnóstico, o problema é você encontrar... não fazer nada. Exato, não fazer nada. Então, tudo bem, quer dar nome só com 7 anos, tudo certo, tá mas tudo vai fazendo certo. o que precisa ser feito. Isso. Então, o que eu posso dizer para essa mãe e para esse pai do bebezinho de 2, 3, 4 meses, que às vezes é uma criança irritadiça demais, às vezes é uma criança que não comunica nada. Então, tem aquele bebê que não reclama de nada, que não fala nada, que não esboça nada, que não sorri,
que não demanda nada. E é uma criança que não incomoda. Então, as pessoas não olham para essa criança e não percebem que algo não está certo. O fato de ela não incomodar. Bebê tem que incomodar. Bebê tem que fazer barulho. Bebê tem que dar trabalho. Tá errado se não tá dando. Tá errado. Então, é a questão a primeira é a questão do olhar, é o buscar o olhar, é o sorrir, é o balbuciar, é o pegar os pezinhos, levar os objetos até a boca. Aquele bebê que não dorme, e que não dorme mesmo, o bebê que tudo que é feito todos os dias, nada funciona, esse bebê berra o dia inteiro. Meu filho era muito assim. Eu já tive várias mães com esse relato E na assim, clínica. foi só depois, assim, claro, Várias. depois do diagnóstico, tudo fez sentido. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, aquele bebê que é extremamente irritado. Ah, mas o bebê chora. Sim, bebê chora. Então, o que a gente tem para fazer aqui? Então, assim, não é dente, não é nariz trancado, não tá. Então, a gente tira aquelas coisas que a gente tem controle e a criança segue irritada. Tem alguma coisa diferente aqui. Entende? Então, tem essa questão. Uma coisa que acontece muito, assim, o bebê, por volta ali dos 3, 4 meses, ele consegue enxergar melhor. Tem um amadurecimento da questão cerebral, do olho, ele consegue começar a prestar atenção nas coisas e ele consegue enxergar melhor. E quando a mãe coloca ele no peito e ela começa a conversar, o bebê reclama. Aquele bebê que não reclama de nada, tá errado. Então, ele não olha, não faz contato visual, não sorri e não reclama. Então, assim, já é uma questão de comunicação, porque ele não está comunicando, na verdade, né? Ele não está comunicando. Então, isso é da parte do primeiro semestre de vida. No segundo semestre de vida, a gente vê muito a questão do bebê não levar as coisas até a boca, ou aquele bebê que é muito irritado, ou aquele bebê que é muito durinho. Sim. Bota ele sentado, ele fica sentadinho com as perninhas estaqueadinhas aqui, ele não lateraliza, não se interessa pelos objetos. Não tem o rastreio visual. Não tem o rastreio visual. E não tem aquela coisa de tossir. Eles começam a tossir, até a família diz assim, é para chamar atenção. Eu digo, não fala assim. Ele está dizendo, estou aqui, quero que falem comigo também. Isso aí. Não está querendo chamar atenção dessa forma pejorativa. Ele está querendo participar. Ele está ali, vocês não estão falando com ele. O bebê que tem um transtorno de neurodesenvolvimento, ele pode não fazer. Então, ele não busca pela comunicação. E conforme ele começa a manusear os objetos, muitas vezes ele vai manusear o objeto de uma forma diferente. Ou vai ser um bebê que é mais desajeitado, que a coordenação é meio diferente. Então, às vezes, até às vezes tem a questão do movimento repetitivo, o movimento estereotipado, mas às vezes postura, a mãozinha, os dedinhos ficam mais estaqueadinhos, ou aquela mãozinha mais de dinossauro. Sim. Então, coisinhas que são um pouco diferentes daquilo que a gente espera para aquele bebê. Então, é por isso que é importante o acompanhamento mensal, porque a gente vai vendo o que aquele bebê vai fazendo, ou o que ele não fez, ou o que ele fez e parou de fazer, que é uma outra coisa que pode acontecer. Um bebê que vinha fazendo o que ele precisava fazer, tanto na busca de comunicação, quanto nos aspectos motores, e ele para de fazer as coisas. Isso, então, é outro aspecto. Então, um bebê que balbuciava, que estava repetindo sílaba, e ele para de fazer. Ele para de comunicar. Então, esse é um alerta que é bem, 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 bem importante, porque também é bem na comunicação, que é onde a gente vai, é um dos parâmetros para a gente fazer diagnóstico. Exato. Já tive várias famílias, várias mães, né, na clínica que chegam, fechou o diagnóstico com 3 anos, com 4 anos. E eu começo a conversar e perguntar, porque ele é assim, assim. Eu digo, desde quando você percebe isso, né? Como é que foi? Como é que ele era bebezinho, né? Quando ele nasceu, como é que ele era? Meu Deus, Ana, chorou 3 meses sem parar. Meu Deus, eu não conseguia dormir, eu tinha que revezar com meu marido. Hora ele ficava com ele, hora eu ficava, porque ele não parava de chorar nunca. Nossa, para amamentar foi difícil, não pegou o peito, tinha dores de barriga, diarreia, né? Fiz tudo para amamentar e nada funcionou. Não deu Às vezes a certo. criança tem tanta sensibilidade que ela não consegue mamar no peito. Exato. Então, aquele bebê que tem sinais de prontidão para alimentação, ele olha para a comida, ele senta, ele leva os objetos até a boca, mas ele não consegue progredir.
Então, assim, não... Eu tenho uma introdução alimentar que não está progredindo, não vou esperar que a criança coma 4 refeições sólidas num mês, não vou. Mas, assim, a criança está com 9 meses e ela não está conseguindo comer, eu tenho que olhar para isso. O que está acontecendo que essa criança não está conseguindo comer? Às vezes pode ser sensibilidade, às vezes tem hipotonia de língua e da musculatura da bochechinha. Então, a criança não consegue. Ela até tem interesse, às vezes não tem sensibilidade, mas tem a questão do movimento. E daí, às vezes, é aquela criança que senta, mas ela senta numa postura diferente. Ela fica mais molezinha, ela fica mais caidinha, ela tem mais dificuldade quando ela vai cair de botar a mãozinha. Exato. Então, são essas coisas de movimento diferente. E isso é uma coisa muito legal na pediatria hoje em dia, que cada vez a gente tem mais consultórios com espaço de observação da criança. Perfeito. Tu bota a criança sentada no chão, tu vê como é que ela fica com um brinquedo. Qual é o tipo de brinquedo? A criança que é maiorzinha, que já consegue usar o brinquedo, o bebê mais próximo ali de 1 ano, que ele consegue brincar de forma funcional, ele não está brincando de forma funcional ainda. Ele gira todos os brinquedinhos. Ele pega o carrinho, ele só mexe na rodinha. Ele não usa o carrinho da forma que funcional. Ele pode explorar o brinquedo, ele deve explorar o brinquedo. Mas ele deve passar por todas as formas de explorar aquele brinquedo e não só o girar, ficar fixado naquilo ali. Então, são essas coisas. Uma das coisas que as pessoas falam muito hoje em dia é a questão do andar na ponta do pé. Isso. Então, assim, a criança pode não ter mais nada. Andou na ponta do pé, as mães já... Meu Deus! Vamos com calma. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Não quer dizer que todo mundo que ande na ponta do pé tem um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, vamos ver o que tem aqui. Vamos conversar, vamos ver. Ah, está andando na ponta do pé, não está batendo palma e tem 1 aninho, não está mandando beijo, não está dando oi nem tchau. Realmente, eu tenho várias coisinhas para olhar. Então, o que a gente espera que essa criança, conforme ela vai crescendo, ela se comunique cada vez mais. Então, mas o pai demorou para bater palma. Temos um problema. Fico mais preocupada. Chama o pai aqui. Chama o pai, vamos conversar. Temos uma questão genética associada. Exatamente. E, claro, tem aquelas crianças que são pouco estimuladas. Sim. Tem aquelas crianças que são super protegidas, que nunca vão para o chão, por exemplo. E para elaborar o movimento, a criança precisa ir para o chão. Para ela conseguir adquirir força, tônus, ela precisa ir para o chão, ela precisa se exercitar. Então, tem isso. Essa criança tem a oportunidade, ela tem a oportunidade de não estar conseguindo fazer. Opa! Acende o sinal de alerta. Exatamente. E olha a importância, né, Cidiane? A gente tem hoje assim, um olhar muito, vamos dizer assim, amplo para as dificuldades das crianças. Entretanto, eu percebo que falta conhecimento para as potencialidades, para os marcos motores. Então, o que essa criança, aos 6 meses, aos 12 meses, aos 18 meses, aos 24 meses, o que ela deve estar fazendo, né, para que a gente possa, então, ter ali um vislumbre, um pensamento de, opa, algo não está bem com essa criança. Se eu não sei o que está dentro de um quadro de um desenvolvimento infantil, né, dentro de uma normalidade, um desenvolvimento, como é que eu posso saber aquilo que não está bem, né? Aquilo que não está dentro do esperado? Certo. Então, você percebe que falta um pouco esse conhecimento do que a criança precisa estar fazendo dentro dos marcos do desenvolvimento e um olhar um pouco mais profundo para a falta? Acho que sim. E assim, uma das coisas que eu gosto de fazer é, como eu te falei, da caderneta de saúde, eu gosto de mostrar aquilo para as famílias. Isso. E dizer isso aquilo ali é um documento de pesquisa. Aquilo é maravilhoso. É um espetáculo. Até porque, assim, tem lugares no Brasil que não tem profissional de saúde nenhum. Quando meu filho nasceu, eram 3 páginas só. Era um negocinho que você dobrava assim, ó. Sim. Hoje é um livro. Aquele material é riquíssimo. É rico demais. Inclusive, tem um questionário ali para a gente fazer com a criança por volta dos 18 meses, justamente para a gente triar autismo. Sim. Dentro, ali. Então, eu gosto de mostrar aquela parte e digo assim, essa parte é de vocês. Eu não vou marcar nada aqui, vocês, justamente para que eles façam e percebam o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Então, assim, em relação à questão motora, então eu vou esperar que a criança siga com o olhar, por volta dos 28 dias de vida. E a gente vai esperar que nos primeiros 3 meses de vida a criança consiga levantar, se ela estiver de bruços, que ela levante a cabeça
e por volta dos 4 meses, 3, 4 meses, que ela bote as mãozinhas e estique. Tem uma escala que eu gosto, adoro, que é a escala que é do desenvolvimento motor de Alberta. Eu Sim, adoro. perfeito. Adoro. Que é justamente assim, a criança de barriga para baixo, a criança de barriga para cima, a criança sentada e a criança em pé. Então, o que ela precisa fazer e como ela precisa fazer. Eu adoro aquilo ali. Sou apaixonada por aquela Você escala. indica para os pais? Tu sabe que, assim, na verdade, eu avalio. Eu acabo não... Assim, é porque eu conheci essa escala quando foi feito o diagnóstico de torcicolo congênito do meu filho. Porque o Davi não rolava. O Davi fazia várias coisas, vários outros ganhos, mas não rolava. Ele foi rolar quase com 1 ano. Né? Então eu gosto muito dela justamente porque ela te dá esses parâmetros. Sim. E esses dias eu não conseguia lembrar do nome da escala, daí eu mandei para 2 físios. Isso. Disse, gente, tem uma escala assim, assado, que eu amo, e eu não consigo lembrar o nome, daí até a Monique me passou 4 nomes, eu digo, Alberta. Essa aqui. Isso. Essa aqui. Então, a gente vai esperar que a criança, então, ela vai botar os bracinhos e ela vai esticar e ela vai começar a virar de barriga para cima. Para depois ela virar de barriga para baixo. Para, então, daí, por volta dos 6 meses, ela conseguir... Antes disso, por volta dos 4 meses, ela vai pegar o pezinho com as mãos. Por volta dos 6 meses, ela vai trazer esse pezinho mais para a boca. Com 6 meses, ela vai ficar sentada sem apoio, a gente colocando ela sentada. Ela não vai conseguir ir ainda para a posição sentada. 6 para 7 meses, ela tem que conseguir ficar sentada e pegar um objeto e trazer até a boca sem cair para o lado. Perfeito. Esse é o ponto de começar a introdução alimentar. É aí. Olha que riqueza. É aí. Porque não adianta. Não é, porque assim, a musculatura das vísceras também não tem tônus suficiente. E como é que fica a deglutição? Então, ela precisa conseguir ficar sentada, ainda mais BLW, que é um método que, né, que o bebê... Ele come com as próprias mãos. Como é que eu vou dar alguma coisa na mãozinha desse bebê para ele comer se ele não consegue? Isso. É questão de segurança. Então, ele vai fazer esse movimento de conseguir comer. Então, ele vai começar a lateralizar para buscar os objetos e ele vai sair do sentado, então, nos próximos meses, do sentado para o deitado. Para daí ele se empurrar para trás, muitas vezes, que às vezes eles vão primeiro se empurrar para trás, para depois vir para frente. Eu sempre digo assim para as famílias, mas ele está se empurrando para trás. Eu digo, deita no chão. Deita no chão e tenta te puxar para frente. É muito mais fácil tu te empurrar para trás e depois tu constrói o movimento para frente. Daí vai ficar em 4 apoios, para depois engatinhar. E as pessoas têm uma pressa no engatinhar, mas o engatinhar é por volta do 8º, 9º mês. Exatamente. Tem o bebê que vai engatinhar com 6 meses? Tem. Mas não está errado. Ele está com 7 meses, está com 8 meses, ele não está engatinhando ainda. Desde que ele esteja construindo o movimento. Então, ele está deitado, ele está se empurrando, ele está pivoteando, que é o ponteiro de relógio. Então, ele rodando no eixo. Não está mais ficando no tatame. É exatamente isso. Ele tem que sair mesmo. Tem que dar trabalho. Para depois, então, ele começar a se segurar nos objetos, ficar de joelhos e tentar levantar. Para daí ele caminhar se segurando, para depois soltar a mão, soltar a outra. Perfeito. Então, é uma sequência, é muito lógica, assim. E é linda. É maravilhoso. Então, assim, eu vou esperar, então, que esse bebê fique de pé por volta dos 10 meses. A gente fala em caminhar dos 12 aos 18 meses. Exato. Eu gosto de puxar um pouquinho antes dos 18 ali. Por 16, por 15. Exatamente. Então, essa é a construção do movimento. Nisso, o que acontece? A gente volta para o primeiro semestre de vida, o bebê vai balbuciar, vai sorrir, vai dar gargalhada. E ele vai começar, por volta, depois dos 6 meses, ele vai começar com sílabas soltas. G, D, NU, D. Às vezes eles parecem que fazem uma mesma sequência quando choram, assim, né? Parece que eles estão falando, parece que está chamando uma galera inteira. Então, eles, por volta ali, então, ali dos 8, 9 meses, eles começarem a repetir as sílabas. E nem sempre essa repetição vai ser funcional. Ela vai sair aleatória para depois eles usarem o mamá, o papá. Isso depois... Não, mas está falando aleatório. Eu digo, mas está falando. Uma coisa de cada vez, né? Digo, uma coisa de cada vez. Ah, mas quando chora, fala mama. Então tá chamando, porque na hora do aperto se chama mãe. Sim. A gente até hoje, quando dá ruim, diz assim, eu quero a minha mãe.
Então, é essa construção daquilo que precisa ser feito. Então, aí a gente tem uma faixa de meses para cada uma dessas aquisições. Então, por exemplo, ele, quando, com 15 meses, a criança tem que estar falando 3 a 5 palavras que não sejam papai, mamãe, vovó, o nome do cachorro. Não é assim, acordou naquele dia e vai estar falando todas as palavras. Se essa criança com 15 meses não está falando nem papai e mamãe, eu não vou esperar mais um mês para ver se... Ah, mas tem um tempo ainda. Mas não está falando nem papai e mamãe. Nada, né? Exato. Então, por que eu vou esperar? Então, por isso que eu gosto e eu gosto de mostrar para eles, olha aqui, ó. Tá aqui, devia estar aqui. Então, o que está acontecendo? Uma coisa que acontece muito, que eu vejo muito no consultório, é quando a gente tem uma criança pequena, se estabelece um padrão de comunicação dentro de casa e a criança não precisa falar. Então, vamos mudar um pouquinho como é que isso está acontecendo. A gente vai passar a narrar tudo o que está fazendo. E ao invés de afirmar, a gente pergunta. Tá indo, tu está vendo que ela está engateando e está indo para a cadeira. Tu não vai dizer está indo para a cadeira, tu vai perguntar para onde tu está indo. Se tu vai oferecer banana e maçã, tu não mostra a banana e a maçã. Que é banana ou maçã? Senão ela vai apontar. E isso é um marco que é bem importante, o apontar. O apontar antes de falar. Tem aquela criança que não aponta, mas pega o pai e a mãe para levar. Perfeito. Usa como instrumento, que a gente diz. Isso. Então, isso é um olhar de cuidado também. A criança que está com 1 aninho não está apontando. E ela leva os pais, pega a mão do pai e da mãe. Esse é outro, é um sinal vermelho grande. Você falando assim, Cidiane, eu fico tão feliz, você não tem ideia, de como eu fico feliz em escutar isso, porque por muito tempo, né, se coloca os sinais de que algo não está bem no desenvolvimento da criança em função da fala, né, da verbalização. Né, da linguagem falada. Ele não está falando com 2 anos, algo não está bem, vamos procurar ajuda. Mas nós temos sinais, né, e você está colocando isso de uma forma maravilhosa, nós temos sinais desde os primeiros meses de vida, e são esses marcos motores, né, porque antes da fala vem o movimento, né, o movimento antecede a fala. Se eu não consigo me mexer, se eu não consigo mexer a minha boca, eu não falo. Exato. Então, eu tenho um movimento que antecede a fala, eu tenho marcos motores que precisam ser observados, que precisam ser levados em consideração, mas é impressionante que quando isso chega, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de autismo, eu tenho uma criança com 2, 3 anos que fechou o diagnóstico de autismo, a terapia motora é a última que é pensada. E, normalmente, um dos primeiros sinais que aparece é o transtorno motor, é a dificuldade motora. Né? Encaminha-se para fono, encaminha-se para psicologia, encaminha-se para... enfim, e a terapia motora, a fisioterapia, a terapia ocupacional, muitas vezes é terapia ocupacional com integração sensorial, mas e a fisioterapia, para trabalhar também esse desenvolvimento motor da criança, a própria psicomotricidade, elas ficam um pouco à margem, né? Ficam marginalizadas. Como você, assim, enquanto médica, pediatra, profissional que está atenta a essa questão dos marcos motores desde esses primeiros meses de vida, vê esse movimento, assim? Tem muita resistência das famílias, muito, né? Muita resistência das famílias. Isso começa desde muito cedo, por exemplo, assim, uma criança, um bebê que era apresentação pélvica, nasceu ali com o pescocinho mais para o lado, uma limitação de movimento do pescoço, dificuldade para mamar porque não consegue mexer o pescoço direitinho, não consegue abrir a boca muitas vezes. E a gente explica, fala da importância, encaminha para avaliação com o osteopata, que normalmente é a geometria e balanceamento, que eu acho que todo bebê devia nascer geometria e balanceamento. Por mim, todos fariam. E não vai. É a coisa do deixa disso. Não precisa. Então, isso acontece muito. E tem muitos profissionais que deixam para depois também. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, isso acontece muito. Então, tem esse atraso. Eu assim, na minha prática, eu acabo assim, osteopata, eu não mexer o pescoço até onde eu acho que tem que mexer, vai.
Mas acontece muito realmente de não ter esse cuidado, e eu acho que os próprios profissionais não olham tanto para os marcos do desenvolvimento. Falta E o muito. que acontece? Não é critério diagnóstico. O atraso motor não é critério diagnóstico para autismo, não é critério diagnóstico para TDAH. Então, eu penso que isso acaba ficando para depois, porque não sendo critério diagnóstico, as pessoas olham com menos cuidado ou não olham. Mas, via de regra, eu tive alguns... O corpo falou antes que tinha alguma coisa funcionando ali. Eu penso que, assim, TO, fisioterapia, psicomotricidade, tem que entrar tudo ali. Sim. Tem que entrar tudo ali. Até para eu ver o que eu preciso fazer mais com essa criança. E para que as outras coisas funcionem. Sim. Se você for pensar na pirâmide de desenvolvimento infantil, a base do desenvolvimento é sensório-motor. A gente quer começar lá pela linguagem. Não vai dar certo. Quer inverter. É a mesma coisa que acontece, ó, a seletividade alimentar e a criança tem várias sensibilidades. Ela não toca na massinha, tem nojo da comida, não bota o pé na areia. Eu tenho que trabalhar o corpo dessa criança para depois eu ir para a boca dela. Então vai funcionar a fono ali, por melhor que a fono seja, ela pode, porque ela precisa, eu preciso integrar o corpo. Sim, sim. Ou se funcionar, é um tempo gigantesco. Exato. Que poderia ser reduzido. Exato. Se o encaminhamento fosse um encaminhamento também para uma terapia motora, também com um olhar sistêmico, interdisciplinar, né, com essa criança. Eu digo sempre, as minhas melhores intervenções, os melhores parcerias que eu fiz foi com fonoaudiólogas. Eu iniciei a clínica multidisciplinar em parceria com uma fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogo, mas a minha parceira era uma fonoaudióloga, de nós trabalharmos juntas, termos salas separadas, mas estarmos juntas o tempo todo. Sim. Porque ela percebia que quanto mais estímulo motor aquela criança tivesse, melhor ela desenvolvia a fala, a linguagem. Que para que ela pudesse se expressar verbalmente, ela tinha que se expressar primeiro com o corpo. O corpo fala antes da boca. Então, por que na escola, quando tem disputa do brinquedo, tem mordida? Ah, é claro. Porque a criança não tem como dizer, fulaninho, me presta teu brinquedo, e o fulaninho não tem como dizer, agora eu não vou te emprestar porque eu quero brincar. Não, eles vão para cima. A criança é extremamente corporal, ela fala com o corpo. Então, conforme ela vai tendo cada vez mais recursos, cada vez mais repertório, ela vai precisar ir menos para vias de fato. Exatamente. Mas para chegar até ali, eu tenho que fazer essa construção. Tem que ter repertório. Exatamente. Tem que ter vivência. Então, é claro que hoje, por exemplo, adultos, né, nós vamos construindo todo um repertório neurológico, cognitivo, emocional para, nossa, vontade de esganar a Cidiane, mas ok, eu fico ali na abstração, o corpo não vai para as vias de fato. A criança que não vivencia no corpo, ela não tem nem esse repertório do freio inibitório para dizer assim, eu estou com vontade aqui, mas não vou. Não vai dar. Pronto, vou segurar aqui a onda. Então, é preciso vivenciar essa experiência corporal primeiro, né? Ter essa habilidade desse motor amplo, desse corpo que vive, que sente, para depois irmos para os processos finos, refinados da fala, da escrita. Exatamente. Até nessa questão mesmo do diagnóstico, tem essa questão motora grossa, que a gente diz, que é o sentar, o levantar, o ficar de pé, o caminhar, mas tem o motor fino, né? O movimento de pinça, o conseguir levar até a boca, o conseguir encaixar brinquedo. Né? Então, são essas coisas. Então, assim, a criança de 1 ano, eu espero que ela esteja colocando... Ela vai mexer na gaveta da cozinha, vai pegar um pote menor e vai botar no pote maior. Isso aí, perfeito, isso mesmo. A gente tem um olhar, assim, muito... identificação. Um olhar muito parecido para essa necessidade de fazer com que a criança explore esse ambiente que ela está, né? Que ela está inserida, seja na casa, seja na escola, seja enfim, na clínica, que ela tenha essa possibilidade de poder, com este corpo, né, usufruir desse espaço, explorar este espaço, testar o que é possível ela fazer. Até para abstrair, até para construir, né, processos abstratos, o brincar simbólico. É preciso vivenciar. E a gente vivencia
no corpo. Então, aí você... Eu, enquanto professora, fui uma professora muito transgressora, né? Que surpresa! Tinha uns problemas, assim. Levei algumas advertências algumas vezes. Porque não conseguia conceber a criança sentada na carteira, ali 3, 4 horas no dia, só podendo levantar para ir para a hora do recreio. Não dá. Gente, Coitados. exato. Então, A a minha gente não sala aguenta. era um pandemônio, porque eu tinha música, eu tinha dança, eu ia para a quadra, eu disputava a quadra com o professor de educação física. Acho que eles me detestavam, assim, porque toda hora eu queria estar lá na quadra, pulando com as minhas crianças, trabalhando o ritmo. Eu fui alfabetizadora durante muitos anos. Como é que eu ia desenvolver consciência fonológica? Como é que eu ia trabalhar com essa criança, né? Alfabetizar ali o método fônico. Sempre usei, adoro, sou apaixonada, para mim é o que É o mais que funciona. funciona. É o que mais funciona. Né? Então, trabalhei sempre com método fônico. Como que eu ia trabalhar isso com a criança sentada na minha frente? Repete. Não tem como. Você precisa usar o corpo, é o ritmo, a Precisa entonação. experienciar, né? Exato. Então, eu estava lá na quadra, correndo, batendo com um cabo de vassoura. Para que a professora quer cabo de vassoura? Pediu um cabo de vassoura, tá doida? O que ela vai fazer? Vou trabalhar a alfabetização. Porque eu vou trabalhar sequência, ritmo, cadência, que é tá, 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 pá, 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 pá com tá, pá com tô, pato, pá. Então, essa era a forma que eu tinha de trabalhar com as minhas crianças, sempre deu muito certo, sempre funcionou muito bem, porque o corpo estava sempre presente na aprendizagem. Não obstante, eu me frustrei um pouco com a pedagogia, porque eu digo, caramba, acho que esse não é o meu lugar, daqui a pouco eu sou expulsa da escola. Deixa eu sair antes que me mandem embora. Eu vou ser expulsa. E aí eu entrei na área do movimento, né? Então, deixa eu estudar o que é esse corpo que não consegue ficar quieto, que essas crianças têm que vir medicada e toma isso e toma aquilo, a criança babando em cima da carteira, totalmente dopada, porque não parava quieta. Digo, calma, vamos observar essa criança. Vamos ver o que esse corpo está Vamos ver como pedindo. é que ela funciona. Exato. Olha, o que funciona para ela? Pronto. E aí, então, segui essa linha do movimento, a psicomotricidade, depois fui para a área das neurociências. Como esse cérebro aprende, como o movimento interfere nessa aprendizagem. Então, essa angústia, eu te falei, perguntei no início, você se considera uma inconformada? Então, eu sou uma inconformada, sabe? É porque é como se fosse uma falta de respeito com a criança. Exato. E eu não consigo aceitar. Exato. Então, mas ele tem que fazer isso. Não tem, ele não tem repertório para isso, a gente Como precisa é que ele vai ensinar. fazer? Exatamente. Essa criança de 5 anos começando a alfabetização. Sim, Ele não gosta, ele não para quieto, mas não vai parar não mesmo. vai Ele nem tem que parar, parar. Eu não fico feliz que não pode. pare. Ele tem que brincar. Tem a letra feia. Eu digo, não tem nem os ossinhos formados ainda para segurar de forma coerente ali. Eu digo, é muita sacanagem o que se faz com a criança. Exato. Então, crianças com 5 anos precisa estar alfabetizada. Ela tem que estar na pré-alfabetização. Mas ela não tem ainda nem a estrutura formada para poder pegar o lápis, fazer ali, né, a pinça correta, né, trabalhar todo um antecedente. Antes de chegar aqui, eu tenho que trabalhar aqui, esse corpo todo. Ela tem que subir, descer, rolar, pular, cair, descer. Tem que ter noção de dimensão, tamanho, dentro, fora. É muita coisa. É muita coisa para desenvolver antes de fazer uma criança ficar sentada, parada, escrevendo algo, aprendendo. Pensa. Achando um saco. Exato. E daí, às vezes, mina a história escolar dessa criança por causa dessa experiência. Agora, pensa nas minhas crianças que saíam da sala e iam para a quadra bater cabo de vassoura no chão. Que sorte a delas. Pensa, mas era uma que sorte a delas. Menina, assim, era um negócio naquela escola, assim. O que a Ana tá fazendo aí? Já vinha, né? O que a Ana tá aprontando? Menos do que eu gostaria. Menos do que eu gostaria. O que a Ana tá fazendo dessa vez? Assim, vamos ensinar a plantar o feijãozinho no algodão. De que plantar no algodão? O quê? Menina, coloquei uma lona na minha sala, tinha uma sala gigantesca, uns 50 metros quadrados de sala, assim. Comprei uma lona, comprei humus. Desse jeito, né? Comprei humus, potinho de plantinha, várias sementinhas, aquele humus no chão, aquela terra fedorenta, medonha. Pede para as crianças virem com roupinha velha.
botei as crianças remangadas, tudo, sentada no chão, bora trabalhar na terra. Vamos plantar o feijãozinho dentro do potinho, dentro da terra. Menina, pensa na catinha. Mas foi uma experiência que hoje eu tenho meus alunos de estavam com 6, 7 anos, que hoje tem 30, que me acham nas redes sociais, prof, tu lembra? Olha só. Aquela vez. Não, isso faz valer a pena tudo. Gente, Tipo, dei certo na vida. sim, tu lembra, prof, aquela vez que tu colocou o humus dentro da sala e a coordenadora veio e brigou contigo? Eu lembro. Nossa, prof, foi maravilhoso, foi legal, foi isso, foi aquilo. Então, olha o quanto é significativa essa vivência do corpo. Exatamente. Né? Eu trago desse corpo para essa cognição, eu trago desse motor para essa cognição, para essa aprendizagem em si mais refinada. E aí sim poder então, dizer, eu realmente aprendi, porque eu vivenciei. Eu fiz, eu explorei, senti ali o cheiro, fiquei com a encardida. Exatamente. Não é lindo? É muito maravilhoso, é maravilhoso. Vivenciar. Bom, hoje eu estou gestora, né, da clínica, um pouco frustrada, vou dizer assim, porque eu sinto muita falta da prática, sabe? Eu sinto falta de estar ali no tatame com as crianças, de botar a mão na massa, vivenciar, que no meu corpo hoje já não permite, um pouco decrépita. Até parece. Mas assim, estar ali, fazer um cavalinho, botar a criança na canguta, pular, brincar, joga para cima, para baixo, vivenciar esse corpo e essa experiência, para que ela chegue no papel de aqui é em cima, aqui é embaixo, aqui é direita, aqui é esquerda, sabe? Então, o quanto isso é benéfico, essa vivência do corpo, para desse corpo sair para o social, sair para a cognição, para a aprendizagem, para a carteira, para a mesa, para a caneta. Sair para a vida deles mesmo, né? Então, que a gente possa dar a oportunidade das crianças vivenciar. Me empolgo, você está vendo como eu fico empolgadinha? Eu amo. Não, tanto que assim, ó, eu faria pelo menos TO tranquilamente. Sim, agora. Eu tô muito apaixonada pela terapia ocupacional, mas muito, assim. Ó, tem pacientes que eu encaminhava antes, por exemplo, para físio, para ósteo, por falta de conhecimento. Sim. Não era para ela, era para TO que eu tinha que mandar. Então, por isso, assim, a gente precisa estudar mais, porque a gente tem trabalho que a gente não faz bem feito, porque a gente não sabe. Você pode fazer a formação, menina, não é tanto tempo, não. Eu já estou com aula terça, quarta e quinta de noite, e vai começar uma pós agora, tipo, meio que junto. Né? Então, mas eu gostaria, eu acho incrível. É que eu acho incrível possibilitar. Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. É a mesma coisa a fono, possibilitar a comunicação. Possibilitar que a pessoa coma. Eu acho assim, é muito nobre. E uma responsabilidade imensa. Imensa. Né? Olha quantas vidas a gente impacta, né? Com o nosso fazer, com aquilo que a gente entrega, com a ética, né? Com o olhar realmente de respeito por aquele serzinho que está ali na nossa frente. O que eu vou fazer por você hoje? O que eu vou entregar para você hoje? Porque não é o olhar para o pai e para a mãe que está ali enquanto cliente pagando algo. Não, é o ser humano. Às vezes eu fico bem braba com eles, inclusive. Então, é o ser humano que está ali. É aquela coisiquinha que está ali na frente e está esperando de você. Está esperando que você contribua com ela de alguma forma. Então, o que você entrega para esse outro ser humano que está ali? Né? Precisando de você, da tua expertise, daquilo que você conhece. Então, é uma sutileza, mas é de uma grandiosidade, né? Enfim. É tu contribuir com que a vida do outro funcione. Exato. Muito bem. Muito bem. Sidjane, sobre os marcos motores, assim, a gente falou de alguns agora, né? Sobre, em relação à intervenção precoce, a um diagnóstico precoce. Conseguiria, assim, colocar bem de forma didática para os pais hoje, crianças ali de... não andou até 1 ano e 6 meses. Não andou até 1 ano e 6 meses. Tá, assim, as pessoas acham que, inclusive, engatinhar é ok passar do sentado para o em pé sem engatinhar. E é importantíssimo engatinhar até para organizar
as metades do corpo, né? Exato. Então, isso é muito importante. Então, é a criança que não senta, a criança que quando ela não engatinha e ela só se desloca sentada, Arrastando. se arrastando, tá? Arrasta o bumbum no chão. Arrasta o bumbum no chão. A criança que faz movimentos repetitivos, né? A questão de balançar as mãozinhas, a criança que pula, né? Então, esse não é de marco motor, mas são aspectos motores que são observados. Sim. Tá? Tem a criança que não fala mais de 2 palavrinhas juntos com 2 anos, que é uma das coisas que as pessoas mais levam em consideração, é aquela criança que ela é mais desengonçadinha. Aquela criança que ela não consegue calcular o movimento. Aquela criança que não consegue, assim, aquela criança o que já caminha, mas ela não consegue calcular o movimento de, por exemplo, pegar o banquinho, empurrar e botar perto da mesa para subir na mesa. É claro que a gente não vai deixar a criança subir na mesa, mas ela não consegue calcular o movimento para tentar ir buscar. Ela vai lá, pega a mão do pai ou a mão da mãe e leva até lá. Isso. Então, ao invés da criança fazer os movimentos, ela leva alguém para fazer por ela. E isso é uma coisa que a gente vê, inclusive, no consultório. Às vezes a família nunca reparou isso, inclusive, né? E para tudo vai levar o pai e a mãe. E às vezes acha até bonitinho, né? Acham. Ele Me chama para tudo. Me chama para tudo, me solicita para tudo. Exatamente. É necessário ter autonomia, né? Então, exatamente. Aquela criança de 1 ano e 1 ano e pouquinho que não consegue evoluir no movimento de encaixar, é claro que a criança não vai pegar o objeto e encaixar ele direto. Mas ela tem que ir construindo aquilo ali. É a mesma coisa, a criança troca a letra, tá? Mas ela está polindo cada vez mais a palavra ou ela está estacionada naquilo ali? Então, ela precisa brincar de forma funcional, ela faz de conta que está embalando a boneca, ela faz com o carrinho, ela tenta chutar a bola. Então, eu tenho uma criança de 1 ano e pouquinho, que ela não está tentando brincar da forma que aquele brinquedo deveria ser usado, também é um alerta, porque ela não consegue ou ela não tem interesse em fazer. Perfeito. É importante colocar também sobre o repertório, né? Sobre por exemplo, se a criança não tem o estímulo, o repertório, ela nunca viu alguém nanar um bebê. Exato, perfeito. Ou pegar uma bonequinha. Também é possível que ela não saiba fazer. Isso é uma coisa que é importante, assim, a gente perguntar quais são os brinquedos que essa criança tem, do que ela gosta de brincar, porque tem criança que não tem brinquedo. Tem criança que tem exclusivamente brinquedos, não brinquedos. Sim. Então, ela não vai ter como usar aquilo ali. Então, tem isso. Eu sempre pergunto, mesmo a criança muito pequena, menos de 1 ano, eu pergunto, do que ela gosta de brincar? Daí, tem criança que não tem chocalho, tem criança que não tem bola, tem criança que não tem nenhum brinquedo sonoro. Ou tem criança que são colocados todos os brinquedos ao mesmo tempo e a criança acaba não explorando nada porque ela não... Tem muita coisa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tá, e como é que ela brinca com isso? Do que ela joga para ti? Então, normalmente, eu tenho uma bolinha que eu não deixo a bolinha junto nos brinquedos, que eu deixo separadinha, e a criança está no tatame e eu jogo a bola para a criança. Então, daí eu vejo se essa criança tem interesse pela bola, se ela não tem interesse por uma bola que faz barulhinho também quando vai até a criança, ela tem interesse, ela não tem interesse, ela tenta pegar ou ela não tenta pegar. Tem aquela criança que vai ficar durinha, que ela não consegue lateralizar também. Então, assim, a criança não está conseguindo fazer aquele movimento que você propõe. Eu vou ter que olhar para isso aqui. Isso. Vou entrar um pouquinho agora aqui na seara pedagógica. Tá. A Ana, Cidiane, não tem brinquedo, não tem como comprar brinquedo, não tem como, né, gastar ou com brinquedos. Uma caixa de papelão. Aquela caixa do sapato. Um pedaço de pano, uma cordinha, você faz milagres. Eu construía com as minhas crianças berços maravilhosos. De forma metafórica, tá, gente? Berços maravilhosos com caixa de sapato, com caixinha de papelão.
pedaço de pano, você dobra o paninho, rola, passa uma cordinha no meio, você tem um bebê maravilhoso ali no seu braço para você amamentar, para você colocar no bercinho, na caminha. Essa caixinha que era o bercinho pode se transformar no carro, pode se transformar na espaçonave, pode se transformar no avião, é o barco. Ou seja, eu tenho N oportunidades de oferecer para essa criança o repertório do brincar, né? Mesmo que eu não tenha condições financeiras para comprar um bercinho, enfim, uma bonequinha ou isso, aquilo, eu tenho como oferecer para essa criança. Sim. O que eu não quero investir, não vou comprar, baboseira, não vai usar mesmo. Tenho como oferecer oportunidade para essa criança de brincar. As minhas crianças amavam. Não sei se eu tenho tempo, acho que eu vou contar uma historinha aqui. Nos primeiros anos ali da psicomotricidade, eu fui fazer a devolutiva para as famílias, né, das crianças. Aí uma mãe levantou a mão e disse assim: eu quero fazer uma reclamação. Menina gelou, assim, né? Eu lá no início da minha formação, super empolgadíssima, quero fazer uma reclamação. Digo, tudo bem, fala, né? Não faça. Pode falar, né? Qual que é o problema? Elas, poxa, fui para os Estados Unidos, na época era a febre da After High, as filhas da Monster High. Tá. Aquelas bonequinhas filhas da Monster High, agora não vou lembrar o nome. Fui para os Estados Unidos, comprei a coleção lá para minha filha, da bonequinha. Cheguei em casa, Maria Luísa jogou as bonecas lá tudo na cama, enfileirada, bonitinha, e foi brincar com as caixas. Aí foi fazer barquinho, foi fazer não sei o quê, e pegou um monte de pano em casa e botou dentro das caixas, as bonecas todas lá na cama. E aí eu perguntei para ela: filha, você não vai brincar com as bonecas? Não, mãe, deixa elas lá, ela está enfeitando a cama. Ai, mas você está brincando com a caixa, quem te ensinou a fazer isso? Foi a profiana. Ela, eu queria te estrangular. Eu queria. Porque eu gastei uma fortuna achando que ela ia brincar com as bonecas e ela foi brincar com as caixas. Ai, graças a Deus. Ai, mais alguma reclamação do Tiene? Desse tipo? Aí eu disse, poxa, que orgulho. Sim. Eu estou muito orgulhosa da tua filha, estou orgulhosa demais com ela, porque eu consegui, de uma certa forma, atingir o meu objetivo, que era fazer com que aquela criança tivesse uma criatividade, que ela tivesse um pensamento abstrato, conseguisse, enfim, criar cenas, histórias, né, com um repertório realmente coerente, de construção de brincar de casinha, de mamãe e filhinha, com pouca coisa. E é uma coisa que falta muito, com o uso da tela. Tem Sim. Criança que tem atraso motor porque fica na frente da tela, então ela não usa o corpo dela. Uhum. Então, às vezes, tá tudo com o corpo da criança funciona. Ele não está sendo usado. Exatamente, é o estímulo. Exatamente. Então, muitas vezes, tem paciente que a gente vai fazer uma hipótese diagnóstica e, na verdade, essa criança não tem diagnóstico nenhum. Ela não usa o corpo dela. Isso. Ela não tem a possibilidade, não brincam com ela. Não, essa questão mesmo de usar um brinquedo que não é brinquedo, isso fala a respeito de vários aspectos do desenvolvimento dela e se faz cada vez menos isso. Sabe por que saiu? Por que tem aquele danoninho de apertar, né? Porque as crianças não conseguem mais abrir a embalagem. Isso. Então, assim, eu tenho um atraso de desenvolvimento aí. E aí eu não porque a criança não tenha a capacidade, mas é porque não é praticado, né? Sim, mas olha só, em vez de eu incentivar a criança a fazer o movimento de abrir, porque sim, é um movimento complexo de pinça e precisa ter força para fazer o movimento de abrir, eu crio um material que vai facilitar e impedir que ela desenvolva, né, a habilidade. Então, tá um pouco invertido, é muito cruel, né? É cruel. Uhum. Então, eu vou facilitar, já que ele não sabe fazer, já que as crianças não querem mais fazer isso, não podem mais fazer isso, eu vou facilitar, eu vou criar algo que vai impedir ela de aprender. Então, a gente precisa ter um olhar de cuidado para a infância, né? Sabe que assim, eu tenho algumas famílias hoje em dia que assim, a criança não vai para a escola, mas tem uma pedagoga que vai na casa da criança e faz atividades com essas crianças. Sim. Assim. Porque tem crianças que... Eu tinha no outro consultório uma maletinha sensorial. Então, conforme ia passando as páginas, tinha as atividades e ela abria com um botão. Era um botão único. Várias crianças
não conseguiam abrir. Crianças assim de 7 anos, 8 anos, elas faziam aqui no botão. Elas não conseguiam olhar, analisar e ver, não, deixa eu puxar isso aqui. Esse é o pensamento abstrato. E você precisa olhar, verificar, analisar e aí ver que e fazer o movimento. E executar a ação. Exatamente. E está faltando isso. Muito. Dentro do teu repertório, Cidiane, assim, hoje, para quais terapias você costuma encaminhar as crianças que vêm com transtorno de neurodesenvolvimento? O tratamento no transtorno de neurodesenvolvimento, ele é muito individualizado. O que a gente quer? Que isso seja precoce, que isso seja intenso e que isso seja individualizado, ou seja, de acordo com aquela necessidade que aquela criança tem. Então, eu vou ter a dificuldade motor, ou eu vou ter dificuldade na fala, eu vou ter dificuldade na questão sensorial. Então, conforme o caso clínico, é o que a gente vai encaminhar. O que eu encaminho via de regra? Fonoaudiologia, seja a parte da fala, seja a parte da seletividade alimentar, né? Os dois aspectos. TO, psicopedagoga, psicóloga, fisioterapeuta, osteopata. Faltou alguém aqui? Normalmente, assim, musicoterapia, ecoterapia, normalmente é mais uma busca das famílias, ou quando, assim, elas estão dentro de um lugar e tem, eu digo, oba, então vamos agregar aí, tá? Mas o que normalmente eu tenho dentro do consultório? Eu tenho as dificuldades motoras, tenho as dificuldades de comunicação e tenho as questões sensoriais. Você consegue ter uma troca bacana com os profissionais? Via de regra, sim. Ótimo. Até porque, normalmente, assim, eu encaminho muito para aqueles profissionais com quem eu já trabalhei e funcionou. Já tem confiança, né? Exatamente, porque, assim, se eu conheço... Com certeza tem outras pessoas que são muito boas também, só que eu não conheço. Claro, não conheço. Mas eu preciso ter certeza que essa criança não vai perder tempo. Sim. Porque perder tempo para uma criança dessa é perder tempo de cérebro. Não posso me dar o luxo. Né? Então, assim, normalmente eu encaminho para todas as especialidades. Às vezes, assim, vai sair dali com 5 encaminhamentos, vai sair dali com 5 encaminhamentos. E quando a gente tem uma hipótese diagnóstica forte de autismo, eu vou precisar de muitas coisas mesmo. Então, às vezes, eu tenho uma criança que tem exclusivamente uma questão sensorial. Eu vou encaminhar num primeiro momento para a TO, e a partir da avaliação da TO, pode ser que apareça alguma coisa a mais e eu vou precisar de mais alguém. Sim. Então, às vezes o paciente vem para mim, hoje mesmo eu atendi um paciente que tem toda uma hipotonia e ele está com TO, está com físio e está com fono. Tá? E é uma criança extremamente tímida. Extremamente tímida. Aquela timidez que é sintoma. Essa criança não está com psico ainda. Eu disse, vocês vão viajar, né? Que eles vão viajar agora. Na volta, então eu quero o relatório dessas 3 profissionais que já estão acompanhando. Me manda isso antes, porque eu quero conversar com elas. Quando vocês voltarem, a gente vai alinhar mais coisas. É porque ela está com uma agenda intensa. Eu disse, vai ficar mais. É importante a gente iniciar, mesmo que para os pais seja um pouco angustiante esse início, né, robusto de terapias, mas você aproveitando, né, é importante também ter cuidado com a idade da criança, mas é você aproveitando a neuroplasticidade, Exato. Né? A 0,2, 0,4, 0,6, cada ano que passa, eu tenho ali uma quebra, eu tenho né? um déficit uma diminuição ali, né? Exatamente, ali de oportunidades. Exatamente. Então, porque quando a gente faz um diagnóstico, ou uma hipótese diagnóstica, ou quando eu percebo que algo não está funcionando bem, eu abri a janela, né? Exato. Abri a minha janela aí de intervenção. Então, assim, não posso deixar para depois. Pode ser que eu não tenha um diagnóstico de autismo, que é o diagnóstico que, a princípio, né, é considerado como, né, o que mais preocupa as famílias. Mas, independente do CID, do código, eu tenho uma situação que não está funcionando bem aqui. Sim. E às vezes acontece. Por exemplo, assim, às vezes a avaliação neuropsicológica, por exemplo, não vai dar diagnóstico, mas vai me mostrar onde é que tem dificuldades. E às vezes tem dificuldade num aspecto que
uma consulta. Sim, vai te dar um Aquilo direcionamento. Claro. Aquilo passou a consulta, não se abordou, ou é uma coisa que é mais Sutil. delicada, mais sutil. Então, e é por isso que existem as outras áreas, porque cada um vai saber mais daquilo ali e vai fazer com mais excelência. Cada um na sua expertise. Cada um no seu quadrado. Eu me boto muito no meu quadrado. Ó, esse aqui é o meu. Entende? Bora agregar quem soma. Exatamente, exatamente. Perfeito. Cidiane, uma mensagem aqui para as nossas famílias, para quem assiste, para quem acompanha o podcast da Cidiane mãe, Cidiane pediatra, Cidiane mulher, essa desbravadora, né, inconformada. Inconformada, Mensagem uma para boa as palavra. famílias. Assim, uma mensagem relacionada com o que a gente conversou em relação a atraso de desenvolvimento, atraso motor. Quando a gente sinaliza que alguma coisa não está funcionando bem, é porque a gente está cuidando dessa criança. É porque a gente está olhando para essa criança e por essa criança. Então, levem para avaliação, por favor. De coração, tá? De coração, né? do fundo do meu coração. Levem para avaliação, porque tem muito isso. Tem uma mãe uma duplinha que eu atendo, que é médica também, e numa das consultas eu escutei, tinha um sopro. Eu tenho um ouvido muito bom, muito bom. Daí ela botou no Instagram, porque a pediatra inventou que tem um sopro. Ela brincando. Eu digo, realmente, eu inventei. Claro, porque eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada para fazer, então eu inventei um sopro para ter que fazer mais coisas, né? Então, assim, é isso. E a família vê coisas que a gente não vê. A mãe sente coisas que a gente não sente. Sim. E a mãe, muitas vezes, quando confirma diagnóstico, quando a gente começa a investigar, ela diz assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa aqui. Então, assim, senta e conversa com a gente. Diz, olha, tem alguma coisa que não está funcionando. Às vezes a gente não sabe. Tem paciente mesmo que tu bota o olho e tu diz, tem alguma coisa aqui. Examina, conversa, tu não acha o que é, mas tem alguma coisa ali. Então, quando a família te traz isso, o que é o ideal? A gente se desarmar, porque a gente já vai... Normalmente, a gente já escuta com a resposta meio pronta. Sim. Então, a gente não escuta para escutar. A gente termina de escutar para responder. Escutar de verdade. Porque ali pode estar o diagnóstico. E a gente vai ver só depois, quando a criança deixa de fazer alguma coisa. E quando é uma criança extremamente tímida, tu vai demorar um tempão para ver isso. A mãe sabe. A mãe sabe. A mãe sabe. A escuta afetiva para as dores das mães. A mãe sabe. Muito bem. Que ótimo. Ai, que lindo. Eu vou agradecer do fundo do meu coração, né, esse bate-papo maravilhoso, nesse encontro. Né? Um encontro, verdade. Um encontro, exatamente. Assim, muito bom ter você aqui, muito bom conhecer um pouquinho da tua história, conhecer aí o percurso da doutora Cidiane, da Cidiane também mãe, né, pessoa, desbravadora, inconformada. Inconformada. Né? Esse universo infantil, o universo da família, o universo da mulher mãe, né, que se torna mãe. Que bom ter você. Que tenhamos mais Cidianes por aí. Ai, obrigada. Mais pessoas com esse olhar carinhoso, afetivo, atento para esse sistema familiar, o sistema em que essa criança, esse bebê está inserido. Que a gente possa cada vez mais abrir horizontes para os médicos, para terapeutas, né? Levar aí esse carinho realmente, esse afeto. Olhem para as crianças, olhem para as crianças. Olhar com carinho, com respeito para as nossas crianças. Então, muito obrigada de verdade, de coração. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Faremos, com certeza. Né? Temos muito que conversar, muita coisa para falar. Né? Já sinta-se muito convidada a próximos encontros. E eu vou me despedir aqui, então, também,
de todos. Muito obrigada por estarem assistindo a gente. Lembre-se que se você não for inscrito lá no canal, se inscreve, coloca lá no sininho. Eu descobri o sininho há pouco tempo, então se você tem dificuldade, peça ajuda também. A gente mostra. A gente ajuda, né? Aí você vai receber as notificações, vai conseguir ficar a par desses bate-papos gostosos que a gente está tendo aqui, sempre trazendo profissionais da área da saúde, da educação, aqui da nossa região, Santa Catarina, Florianópolis, né, que fazem parte dessa comunidade toda que a gente está inserido. Então, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Ó. Beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.